Olá, eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no programa Prosperando. Hoje nós vamos estar falando sobre mudança de mentalidade em meio à crise. É possível mudar de mentalidade no meio da crise? Você vai ver hoje um testemunho tremendo. Eu estou trazendo aqui um parceirão meu, amigão mesmo, e você vai conhecer o que é que ele faz e como Deus tem agido através da vida dele. Antes, já quero chamar você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aí é rapidinho, só clica aí, né? Curta, não deixe de curtir, não saia daqui sem dar uma curtida e, se possível, deixe uma palavra, um comentário e, acima de tudo isso, divulgue o nosso trabalho. Né? A nossa pretensão aqui é abençoar vidas e hoje você será abençoado. Ouça as nossas mensagens e voltamos já já. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, estamos de volta e hoje com um tema muito gostoso. Eu quero falar sobre mudando de mentalidade em meio à crise. É possível, no meio da crise, eu mudar a minha mentalidade, a minha postura? E para isso, hoje eu trouxe um amigão aqui. Esse é amigão mesmo. Pastor Gerson, ele é o dono da Judá Camisetas. Está vendo isso aqui, ó? Essa frase me acompanha há 35 anos. Não estou em crise, estou em Cristo. Você vê lá onde eu estou, tem essa frase. Ele é o que fabrica essas camisetas. Não, vamos falar isso aí. Hoje ele tem uma grande empresa, eles são top no segmento gospel, mas nem sempre foi assim. Né? Nem sempre foi assim. Meu pastor, você é muito bem-vindo e nós já somos parceiros há um tempão. Há muitos anos, né? E eu sei que você é fruto de um milagre, de uma mudança de mentalidade. No meio da crise, quando bateu a pandemia, não é? Eu lembro de como era. Hoje é uma grande empresa, mas era uma, desculpa, não estou menosprezando, mas era uma empresinha lá no fundo de quintal, né? Ele sabe disso, porque a gente é amigo há um tempão. E eu não vou contar, ele vai contar a história. Como foi enfrentar uma crise sem recursos e, mais do que isso, no meio dessa crise, começar uma ascensão meteórica, como foi a sua empresa, como Deus tem te abençoado? Amém, meu amigo. Olá para você que nos acompanha, sou o pastor Gerson, proprietário da Judá Camisetas. Assim como o pastor Walter acaba de falar, somos amigos de verdade, não só parceiros comerciais, mas somos amigos de verdade.
Temos muita história junto já, né? Amém, com certeza. E essa história nossa, pastor, ela é um tanto quanto milagrosa. Demais. Porque nós temos esse trabalho nosso tem 18 anos. Só que ali por volta de 2016, nós resolvemos trabalhar com a moda cristã, que também engloba fazer camisetas para eventos, camisetas para congressos, engloba tudo isso, além da modinha que o pessoal usa diariamente. Batas, vestidos, camiseta, tudo. Enfim, o senhor conhece uma toda a gama infinidade de trabalho. modelos lá. E essa mudança, ela foi ali por volta de 2016, onde a gente precisava, falando bem real, dar um salário para minha amada, que ela não tinha um salário até então, porque a empresa era, como o senhor falou, a empresa era pequenininha, e a gente fazia aquele negócio ali de uniforme muito profissional, mas mais assim, para viver. Sabe o que é que a gente está falando, né? Então, assim... Agora, Gerson, só te interrompendo rapidinho, só para a gente se posicionar aqui. Nós estamos falando de começo de pandemia, que é 2021. 2021, isso. Mas você falou, acabou de falar, eu venho fazendo isso há 18 anos. 18 anos. Ou seja, depois de um bom tempo trabalhando no mesmo esquema, aquela coisa amadorística... Sim, uniformes para a empresa. Você teve que dar um clique e mudar radicalmente a sua postura. Sim. Como é que foi isso daí? Fala para mim. Essa mudança, pastor, ela foi pelo seguinte, a gente teve essa transformação de apenas uniforme para uniforme e modinha. E ali por 2016, como eu falei para o senhor, e a gente tinha os pregadores itinerantes que compravam o nosso produto e saíam vendendo. 17, 18, o senhor começou conosco em 2017, e aí, quando chegou a pandemia, nós fomos cerceados da nossa liberdade, o senhor sabe disso. Então, o que aconteceu com quem pegava o nosso produto e vendia? Não tinha mais o que fazer. E aí... Os itinerantes não tinham mais compromisso, não tinha mais agenda, não tinha mais nada. Não tinha, parou tudo por muito tempo. E aí, o que aconteceu? O governo nos obrigou a fechar 14 dias. Uau. E aí, nós fomos obrigados a demitir o quadro excessivo. Ficamos com pouquíssimas pessoas, 4 para ser real, e nós ficamos trancados em casa 14 dias. E o dinheiro que estava na conta era bem pouquinho, eu até falei com a minha esposa, pastora Renata, a gente tem R$5.000 na conta, dá para a gente comer muito tempo enquanto ficar com essa porta trancada. Ou seja, o dinheiro era só para comer. Não tinha como fazer mais nada, porque o aluguel que a gente estava no momento era bem barato, dava para ficar um tempo ali, né? E aí a gente foi para dentro desse casulo fechado, todo mundo com medo, aquela agonia toda que, enfim, glória a Deus ter passado. E aí um cliente nosso nos liga ao final dos 14 dias e falou assim, eu estou com o orçamento pronto e o dinheiro está na sua conta, você consegue fazer o uniforme? Eu falei, é tudo que eu queria ouvir. Aí eu falei, amor, vamos? Vamos. Aí nós fomos trabalhar com as portas trancadas. E aí nós temos a modinha. Quando a gente voltou à ativa... Aquelas pessoas que precisavam de uma renda começou a nos procurar para comprar camisetas, para vender nos seus grupos de amigos. Antes de você falar, espera aí, você já me fala sobre aquela experiência que você contou para mim, quando você foi para casa, você disse, esse dinheiro aqui é só para comer. Sim. E Deus falou com você. Quem mandou você fechar? Por que você fechou? Né? Volta para lá para produzir. Você produziu o quê? Para quem? E aí foi quando começaram a surgir. Fala um pouquinho sobre isso. Tudo era muito incerto. Causava muito medo. Tudo era muito estranho. A gente tinha pouco recurso na conta. E a gente, no coração, Deus falava, não é para parar. Como que a gente vai parar? Como que a gente vai se sustentar se não tinha? Era tudo muito incerto. E o medo era o que causava em todo mundo. Mas aí, ficando dentro de casa, as coisas pioram. Porque o tempo não passa, um olhando para o outro. Que alguém diz que mente vazia é a oficina do diabo. A nossa filha pequenininha, o senhor conhece a Duda, ela falava assim, mas as pessoas estão na rua, por que a gente fica preso? E aquele negócio era muito terrível, era muito triste. E aí nós voltamos. Quando nós voltamos e as pessoas começaram a enxergar que tinha uma oportunidade de negócio dentro do grupo familiar deles, eles começaram a comprar de nós, porque mesmo com toda a dificuldade, as transportadoras não pararam. Olha. Tinha Correios, tinha algumas que a gente tem contrato com elas hoje,
e elas não pararam, a gente conseguia trabalhar. Pastor Walter, para a honra e glória do Senhor que eu falo isso. Nós não vimos passar 2021, 2022. Como foram surgir esses primeiros contatos? Como alguém sabia que você estava trabalhando? Foi uma deixa. A gente tinha loja na 44, 2 anos antes. Foi uma deixa que uma pessoa passou para a pastora Renata, de como fazer uma divulgação e chegar num cliente, às vezes, distante. Ou seja, teve que ter uma atitude, o início, esse crescimento não nasceu assim, Deus só veio, pôs a mão. Não, ele abençoou uma atitude de vocês. Fala sobre isso, como é que foi essa deixa aí, como é que foi começar isso lá? Nós tínhamos a loja e a Renata é muito atenta, ela é muito ativa, o senhor conhece. E aí, o que ela fez? Ela entendeu como que as pessoas estavam divulgando e fazendo chegar o produto em outros locais. Ela entendeu rapidão. Ela me ligou num dia e falou assim, vamos fechar a loja aqui. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu entendi como é que vende. Uau! Isso não tinha pandemia ainda, isso ali foi em 2018 para 2019. Ela falou, eu entendi como é que vende. E aí a gente começou, eu que comecei a fazer o tráfego pago. Eu comecei a fuçar e entender como que era e funcionava muito bem. E aí, quando chegou a pandemia, e esse tipo de negócio, dessa forma que a gente fez, ele chegava até as pessoas. Ele não podia ir para a igreja congregar, mas ele continuava tendo amigos. E aí ele pegava, comprava o nosso produto, chegava na casa dele. Nós temos inúmeros testemunhos, inúmeros vídeos da pessoa abrindo e indo divulgar para os amigos. Aí os amigos compravam e o negócio cresceu de uma forma que a gente demorou a conseguir controlar. Olha. Foi glória a Deus, foi bênção mesmo, assim, de uma forma que a gente não consegue explicar. A gente que vive milagres dia após dia, a gente que vive, Deus joga uma semente, Deus joga uma deixa, como eu falei, se a gente não tiver com os olhos atentos, a gente não pega. Isso que ele está falando é tremendamente importante. Nós estamos falando no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, onde todo mundo mandou, era uma ordem, fiquem em casa. Essa era a ordem das autoridades. Né? E alguém diz assim, peraí, eu preciso trabalhar, eu preciso sobreviver. Eu tenho... E quando você toma a iniciativa, parece que Deus vem e diz, ei, é por aí, vamos embora. Né? E você sente como que uma mão te empurrando, te levando. Né? Quanta gente perdeu negócios? Quanta gente deixou de trabalhar, deixou de funcionar, quantas pessoas sucumbiram no meio da crise. E ajudar foi exatamente o contrário. Na crise teve um crescimento fantástico. Hoje vocês estão no Brasil todo, não é mesmo? Hoje nós estamos em todas as cidades, as principais cidades do Brasil, tem representante e do mundo. Outro dia a gente estava numa rádio dando uma entrevista e a pessoa falou assim, o entrevistador falou, qual o cliente mais longe que vocês têm? Aí eu falei, no Japão. No Japão, pega o nome dele. Eu peguei, é o ouvinte dele. Nós já mandamos material para o Japão para a pessoa revender lá. Olha só. E você está abrindo hoje várias lojas, inclusive, né, já sonhando nos Estados Unidos e vários outros lugares, não é verdade? Estados Unidos, tem mais outros locais que a gente não pode divulgar ainda, mas já tem parceiros olhando para fazer algo. Olha. Um o senhor conhece, o senhor que me indicou. Outro é através do pastor Marcos, amigo nosso ali do Canedo, que o irmão acabou de comentar ali sobre o Canedo. Ele tem uma indicação também nos Estados Unidos, então a gente está assim, esperando os parceiros para poder organizar o que precisa ser organizado, porque o material o senhor já conhece, a gente já tem... O material é de primeiríssima qualidade, eles sempre primaram, enfim, pela qualidade. Isso é fantástico. Essa camisa, nem sei quantos milhares nós já fizemos. Já espalhamos isso pelo Brasil, pelos Estados Unidos, por um monte de lugar. Nós já todos os nossos seminários, inclusive nós ministramos com essa... Qualquer dia eu vou vir aqui com a camiseta. Porque essa frase para a gente é uma declaração de fé. Não é só uma frase, é uma declaração profética. Sim. Eu estou dizendo, o mundo pode viver, e está vivendo em crise, mas eu vivo em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus porque ajudar em todo esse tempo tem sido parceiro, Deus tem aliançado, e se eu tiver dinheiro eu compro, se eu não tiver dinheiro eu compro também, do mesmo jeito.
Não estou dizendo que ele vai fazer isso para todo mundo. Essa amizade cresceu tanto, né? Mas nunca deixei de pagar, né? É verdade. Nunca deixei de pagar. Nunca deixei. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua empresa e como eles podem acessar, como eles podem falar com você. Hoje nós estamos com a matriz ali na Avenida Rio Verde, número 3172, Vila Rosa, mas pelo site, mais fácil, www.judacamisetas.com.br. A pessoa compra pelo site e chega no conforto da casa dele, nós já estamos com isso. Contrato com as melhores transportadoras do mercado, com as que têm os melhores preços e qualidade de Judá todos conhecem, né? A Judá Camiseta, ela está em todos os locais. Aonde tem um crente famoso, a Judá é conhecida, porque muitas pessoas já usaram Judá, muitas pessoas famosas. Thales Roberto, enorme, uma fila grande de pessoas. A Judá hoje patrocina, né, vários eventos grandes. Sim, o ano passado nós somos patrocinadores da Almadego e a partir dali abriram-se muitas portas para nós. E, enfim, a gente está envolvido em grandes eventos, grandes congressos espalhados pelo Brasil. Então, assim, a Judá hoje ela está presente em quase todas as igrejas. Fui ministrar numa igreja um dia desse, pastor, e eu cheguei lá, tinha tanta gente usando a camiseta, porque o pastor falou assim, quem puder vir de Judá, hoje o casal vai estar aqui, são os proprietários da Judá. Todo mundo de Judá. Aquilo assim, a gente fica tão emocionado, porque tremendo. Não é só uma camiseta, não é só um negócio, tem um propósito. Amém. Assim como o senhor tem um propósito na frase, a gente tem um propósito. Ainda estamos num país livre que pode se falar livremente do Evangelho. Amém. A gente sabe que isso pode ser uma condição hoje, talvez amanhã não. Verdade. Mas enquanto a gente puder, ajudar leva o Evangelho. Amém. Crie em mim um coração puro. E eu sou prova disso, porque toda a produção deles é voltada para esse sentido, para falar de Jesus, para evangelizar, para ganhar almas. E por isso Deus tem feito crescer tanto. Hoje é uma grande empresa, com uma grande administração. Eu louvo a Deus. Pastor Gerson, obrigado por estar aqui, obrigado por enriquecer o nosso programa. Você é uma alegria, você é um parceirão. Que a mão de Deus continue estendida sobre a tua vida. Amém. Amém? O senhor é um parceirão também sempre. E só para comentar, eu estimo que nós já fizemos mais de 10 mil camisetas dessa para o senhor. Uau! Glória a Deus! Olha que coisa! A nossa parceria ela é muito firme. Amém. O que o senhor precisar de nós, o senhor sabe que o senhor pode contar e estamos juntos sempre. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta com o Momento Prosperando. Nós vamos para algumas mensagens importantes para você e voltamos já já. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Você está no Momento Prosperando. Acabamos de falar sobre mudança de mentalidade no meio da crise. E eu queria falar hoje, nesse Momento Prosperando, sobre onde está seu foco. Isso, onde está o seu foco. Muitas pessoas hoje, e todas as circunstâncias contribuem para isso,
tirando o nosso foco para os problemas, as dificuldades, as lutas. E hoje a gente recebe tanta informação negativa, que a gente às vezes fica perdido. Essa é que é a verdade. Perdido no meio de tanta informação. E a gente não sabe o que fazer e para onde ir. Eu quero te dar um exemplo aqui. Pegue uma moeda, uma pequena moeda. Eu podia até ter trazido hoje uma moeda para te exemplificar, mas pegue uma moeda, né? E coloque-a bem próximo aos seus olhos, bem próximo. Você vai perceber que essa pequena moeda, ela vai bloquear todo o seu visual. Ou seja, você não vai conseguir ver nada em volta. Uma pequena moeda tampa toda a sua visão. Agora, pegue essa pequena moeda e jogue-a para qualquer lugar da sala. Às vezes você nem vê exatamente onde ela caiu. Eu te faço uma pergunta. A moeda mudou de tamanho? Ela ficou menor? Não. E por que agora você não consegue nem saber onde ela está? Porque você tirou o foco da moeda. O tempo todo, o diabo fica tentando fazer você focar. Ele te mostra o problema, a luta, a dificuldade e diz que você não dá. Como você acabou de ouvir o testemunho aqui, começou uma pandemia, todo mundo diz, agora ninguém sai, ninguém produz, ninguém faz nada. E muita gente quebrou. Por quê? O foco estava na pandemia. Estamos debaixo de uma pandemia, e se eu sair eu morro, e se acontece isso, um monte de gente quebrou, negócios grandes, tradicionais, coisa de família. Em São Paulo, eu sou de São Paulo, muita gente, restaurantes que tinham lá 50 anos, vieram dos seus avós, dos seus pais, né? Quebraram, tradicionalíssimos, porque acreditaram numa mentira, focaram numa mentira, focaram num problema. Agora, nós temos um ministério que trabalhamos com empresários. Muitas vezes eu vou visitar os empresários, vou orar com eles, muitas vezes vamos orar com eles, nos chamam para orar, e eu tenho descoberto uma coisa. No meio da crise, muita gente prosperou. No meio da crise, muita gente cresceu. Muita gente... você acabou de ouvir o testemunho da Judá Camisetas aqui, do pastor Gerson. Você acabou de ouvir, né, de como ele saiu do praticamente nada. E na crise, ele não cresceu antes, mas na crise o negócio dele subiu violentamente, cresceu violentamente. Como é possível? Quando eu tiro o foco do problema e coloco na palavra, quando eu vou pelo que Deus diz, eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou. Você é pequeno demais, você não consegue, você vem de uma família que nunca produziu nada. Não importa qual a sua origem, não importa as condições que você tem, Deus pode pegar. Eu lembro de um texto aqui que eu acho tremendo, quando Moisés está na frente do Mar Vermelho, na frente. Um problemão, porque o mar está à frente, mas atrás vinha o exército de Faraó. O exército de Faraó. E dos lados as montanhas, e ele não tem... E ele disse, agora o que é que eu faço? E Deus fala para ele, ei, diga ao povo que marche. Marchar para onde? Às vezes parece que as circunstâncias se fecham de uma maneira que você diz, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho para onde ir. Tem. E algo que me diz nesse texto, Deus pergunta para Moisés, o que é que você tem na mão? Deixa eu falar uma coisa para você, talvez tenha faltado muito, você perdeu tanta coisa que na sua mão sobrou muito pouca coisa.
muito pouca coisa sobrou na sua mão. E você diz, pastor, com isso dá para começar? Deus chegou para Moisés e disse, o que é que você tem na mão? Sabe o que ele disse? Um cajado. O que é um cajado? Na frente de um mar. E sabe o que Deus diz para ele? Pega esse cajado e fere o mar. Como é possível ferir o mar? Meu irmão, pega aí um cabo de vassoura e chega na frente do Araguaia, do rio Araguaia ou do mar e tenta ferir. Vai lá e pá! Sai uma aguinha de nada. Às vezes o que sobrou na sua mão é tão pouco. E Deus diz, ei, vai lá, começa com isso. Começar com o quê? É tão pouco, isso não dá para nada. Se você olhar para as circunstâncias, eu lembro aqui de alguém que um dia, o Dr. Miles Mouro, ele disse assim, alguém pegou uma semente, colocou na mão, ele disse assim, o que você está vendo aqui? Ele disse assim, uma semente. Ele disse, não, isso é uma floresta. Não, é só uma semente. Isso é uma floresta. Você olha circunstancialmente aquela peça, o que está ali. Mas Deus vê o potencial disso. E ele diz para Moisés, pega essa vara, com isso que você tem, sobrou pouca coisa, né? Mas vai lá e fere o mar. E Moisés obedece. Esse é o segredo. Quando Deus vem e com muito pouca coisa, ele diz, é disso que sobrou, é isso que você tem, é com isso que eu vou abençoar você. É com isso que eu vou levantar você. Eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Com muito pouca coisa. O pastor acabou de dizer, eu tinha só o dinheiro para comida. Como eu vou levantar uma empresa com o dinheiro da comida? Deus não está preocupado o quanto se é muito, se é pouco. Ele só está preocupado se você tem o desejo, a disponibilidade de ouvi-lo e obedecê-lo. Só isso. Se você crer, você pode mudar a sua vida hoje. Eu não sei o que sobrou para você. Talvez você tenha perdido tudo. Talvez o seu lar... pastor, nem dá para reconstruir. Pastor, sobrou muito pouca coisa. Não. Com isso que tem, o que restou do seu lar, o que restou da sua empresa, o que restou dos seus recursos, não importa. Eu quero orar por você hoje. Eu quero declarar que com isso, tira o foco do problema. Coloque o foco em Deus. Ponha o foco em Deus. Hoje Deus pode começar a mudar a sua vida, se você crer. Eu quero orar por você. Pai, eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher, que talvez depois de tantos abalos, de tantos ventos, de tantas tempestades, ele olha e vê que sobrou muito pouca coisa. E talvez desacreditado de tudo e de todos, ele nem tenha forças para recomeçar, mas hoje o Senhor está dizendo, filho, com isso que sobrou, eu vou te levantar. Se você crê em mim, só isso. Se crer, a Bíblia diz, tudo é possível. E se você crer, hoje eu oro para que Deus restaure a sua vida, restaure sua casa, restaure a sua empresa, restaure o seu lar. Hoje, Deus pode começar. Ei, com esse pouquinho, vai lá e fere as circunstâncias, o problema, a luta, a dificuldade. Você vai vencer. O mar vai se abrir e você vai passar a seco. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Já, já, nós voltamos. Fica aí, não sai não. Deus te abençoe. A Provec nasceu no coração do Brasil. Entregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil.
Transformar e impactar vidas é o nosso propósito. E a Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil! Essas são as nossas considerações finais. Hoje falamos que você pode sair no meio da crise, pode mudar a sua visão, pode mudar o seu foco. Eu quero convidar você para estar conosco na semana que vem. Nós vamos ter um programa maravilhoso. Fale para os seus amigos. Se você ainda não falou, fale. Divulgue o nosso programa. E não saia daqui. Mais uma vez, antes de você clicar aí no gostei, dê o seu joinha, dê o seu like aí, né? Também se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva, não é? E divulgue. Não deixe de dar uma palavrinha, um comentário. Isso é tão importante para nós. Deixe uma palavra aí nos seus comentários, nem que seja oi, mas deixe uma palavra aí. Amém? Eu quero desejar uma semana maravilhosa, abençoada para você, e a gente se vê. Se você quiser nos seguir nas redes sociais, Pastor Walter de Oliveira, não é? Pode estar no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Eu quero que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus.